Bom dia pessoal. Bom dia pessoal. Me ouvindo bem? Não liberado tá aí. O pessoal tá me ouvindo? Danilo. Ah, o velho Gabriel. Vamos esperar aí. Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje a gente vai seguir aí na nossa Pedro Caim entrou. Vamos conversar um pouco nessa manhã de domingo, continuando aquela conversa com o Rafael sobre os carnavais. Muita gente pediu, e a gente também pediu entre si, reciprocamente, para poder continuar essa conversa. O Rodrigo da Cunha, meu amigo Piquet. Rafael tá aí. Rafael, pede para entrar aí, Rafa. Pede para entrar para eu aceitar você aqui. Rafa já entrou. Muita gente pediu para a gente continuar e a gente resolveu a gente mesmo, porque essa conversa é um grande e enorme prazer. Rafa tá entrando aí agora. Lá vem ele. E aí? Salve, meu amigo, tudo bom? Salve, salve. Salve, salve. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Fred? Tô ouvindo excelentemente. Tá ouvindo Ótimo, excelentemente. ótimo. Já Eu tô tem vendo, gente do Brasil todo aí, viu? maravilha. Eu tô vendo você falando aí do que nós nos pedimos reciprocamente para continuar isso, né? Ah, Já conversamos tanto sobre isso, né? Já, já tratamos tanto desse assunto e para mim é uma coisa sempre muito boa, cara. Sempre me traz muitas lembranças boas falar de carnaval. o Miguel Pinto Guimarães, lá do Rio, entrando aí agora. Prazer, Miguel. Grande arquiteto, grande cabeça do Brasil. Vamos conversar um pouco sobre o carnaval. E ele, para Miguel, que é um emérito fulião e que Juliana gosta. Prudente tá aí também, ó, dando um O alô. Juliano tá aí hoje. Olha ela E aí, aí. minha querida? Beleza? Muita gente boa. Vamos lá. Rafa, vamos tomar de onde a gente parou a primeira conversa. Eu queria começar a conversar com você sobre um fenômeno muito interessante que a gente presenciou. Talvez eu tenha presenciado um pouco mais de perto que você pela nossa diferença de idade, que foi o que aconteceu com Salvador no início dos anos 90, início mesmo dos anos 90, com a explosão do Olodum. Com a explosão do Olodum. Já veio com o sucesso de Faraó, com o protesto do Olodum, mas aí teve o episódio de Paul Simon, que aí liga aí com o clipe filmado na Igreja do Paço e a morte de Leonardo Vilar, o pagador de promessas, essa semana filmado lá. Então, essas coisas todas ligadas. E aí Paul Simon explode, aí vem aquele disco que é um dos melhores de todos os tempos, né? Que é o Olodum, o Movimento. Uhum. Olodum, o Movimento. Aquele disco, um impacto absurdo, né? Absurdo, com clássicos como Nossa Gente, né? Requebra. Uhum. E Vem Meu Amor, Me Tirar da Solidão, que é um shot, né? Um shot Sim. cantado pelo Olodum. E aí acontece isso, né? O samba reggae entra de vez no mainstream e vários acontecimentos disso decorrem, né? Uhum. A gente comentou na primeira conversa Daniela Mercury, né? Vindo com o Canto da Cidade. E eu acrescento aqui no nosso papo um surgimento algo que antropologicamente precisa ser estudado, que é porque nesse período aí, no início dos anos 90, ter começado a surgir uma série de bandas de samba reggae feitas por adolescentes de média alta de Salvador, muitos Uhum. deles brancos e misturados, mas uma classe média alta, que começa a ver no samba reggae um negócio interessante. Começam a surgir bandas de samba reggae de adolescentes, com ensaios nas praças de Itaigara, né, perto do Boulevard, perto lá na Praça da Flora, uns Caraí, Ojuobá, Odoiá, Origens Nata. da Terra, Nata do Samba, né?
Emanuele Araújo, por exemplo, surgiu na Ojobá, estava lá na Ojobá. Reinaldo do Terra Samba era vocalista da Odoiá. Claudinha Leite era vocalista da Nata. Nata do Samba, exato. Faustão, que hoje faz shows e é uma estrela aqui da música baiana, estava lá na Nata do Samba, tocava na Origens da Terra. O pessoal que faz basquete comigo, joga basquete comigo, é uma galera dessa época. Inclusive o maestro, o líder lá da Origem da Terra, é Márcio Salsa, que joga basquete comigo. E queria ouvir você sobre isso. O que aconteceu, né? Por que virou uma coisa tão... Eu me lembro que o Olodum, eu fui para um show que era só do Olodum no Shopping Barra. Você veja, só o Olodum no Shopping Barra, 1993. Você vê, Fred, antes de tudo, acho que é importante, porque eu não sei se as pessoas todas sabem disso, mas o samba reggae não se confunde com a axé music, né? Então, quando a gente fala de bandas de samba reggae que surgiram, a gente está se referindo ao ritmo, que é aquele ritmo que foi criado basicamente pelos blocos afro. Se diz que o pai dele é o Neguinho do Samba, quando era maestro do Olodum, virou maestro do Olodum em 1983. E que é esse ritmo que é basicamente formado por tambores, é uma união, fusão de samba com reggae, tambores e voz. Então, não tem instrumentos de harmonia como guitarra, ou pelo menos a princípio não tinha, isso depois foi acrescentado, né? Tanto que a timbalada, por exemplo, já nasceu com guitarra, inclusive o guitarrista da timbalada era Beto Barreto, que hoje é do Baiana System. Então, assim, samba reggae é diferente da axé music. A axé music foi um movimento que assimilou o samba reggae e trouxe para cima do trio, entre outras coisas. Então é isso, surgiram muito essas bandas. Eu, inclusive, fiz parte de uma. Eu tocava, antes de tocar em banda de trio, eu cheguei a tocar tarol, veja só, caixa, né? Tarol, numa banda de samba reggae que eu formei com amigos meus da época do colégio. E isso influenciou muito aquela geração toda, Fred, porque eu acho que eu cheguei a dizer isso na outra live. O movimento, não só o CD, né, o disco do Olodum, o movimento, como antes disso, a própria música Faraó, como você falou aí, a presença de Paul Simon, que é a internacionalização da música baiana, que foi propiciada por outras pessoas, mas especialmente pelo Olodum. Aquela cena, Fred, do Central Park em 91, se eu não me engano. Incrível. Absolutamente. Incrível, né? Eu me arrepio só de pensar nisso, sabe? Aqueles garotos. O pessoal tem que assistir esse clipe. O pessoal tem que assistir esse clipe aí no YouTube. É uma coisa emocionante. Eu lembro que quando eu fui a Nova York a primeira vez na vida, eu fiz questão de ir lá naquele castelinho, naquele lugar, somente para ver o campo, o lugar onde aquilo tudo aconteceu, porque aquilo ali fez parte de minha infância, né? Então, assim, o que é que eu acho que aconteceu aí? É a influência, né? A influência da mídia. O Olodum, ele passou a ser um elemento, um grupo que estava na mídia. E eu acho que isso foi muito bacana, porque o Olodum, ele trouxe a reboque. Isso não significa dizer que os outros não eram bons, mas ele puxou, ele catalisou o sucesso de muitos outros blocos afro que estavam ali e que de extremo valor, mas que não conseguiam ser vistos, né? E a partir desse fenômeno Olodum, eles passaram a ser vistos. Um exemplo disso, além do Ileaê, que foi catapultado também pelo disco de Daniela Mercury, né? Que, como eu disse, levou pela primeira vez uma bateria para dentro da WR para poder tocar com ela, que foi o Ileaê. Além disso, o Araqueto, por exemplo. O Araqueto, claro. Com Tatal, vai precisar falar dele, né? Vamos precisar falar do Araqueto daqui a pouco. O nome da música é The Obvious Child, do disco The Rhythm of the Saints. Que é um espetáculo, né? É um espetáculo. Agora, ganhou o Grammy, né, interessante... 91, inclusive. Ganhou o Grammy, exatamente. Interessante que já em 93, né, Caetano e Gil gravam Nossa Gente, que é do disco Avisa Lá Que Eu Vou Chegar Mais Tarde, né? Que é exatamente do disco Movimento, para a gente poder ter uma dimensão histórica do que foi esse disco. Vem Meu Amor, Ivete Sangalo gravou, depois Ivete gravou Rosa e Vem Meu Amor. Requebra, enfim, gerou não sei quantas mil regravações. Realmente um marco, todo mundo aí deve observar isso. E uma coisa, meu amigo Leleite, doutor Adriano Mascarenhas, célebre arquiteto soteropolitano, foi da banda Odoiá, essa banda aqui, a primeira banda de Reinaldo do Terra Samba, e me disse, Leleite, que isso ele reivindica,
que quem introduziu a harmonia no samba reggae foi o Odoiá. Foi o Odoiá. Não me pergunte, não me pergunte isso, mas eu já procurei saber e as pessoas com quem eu conversei me disseram isso. Você concorda com isso? Não, eu não sei, eu não sabia dessa circunstância. O fato é que a harmonia ela foi introduzida nos chamados blocos afro, nas bandas afro, né? E isso aconteceu muito também para que essas próprias bandas, veja só que coisa, que elas tivessem o seu espaço, né? Porque antes tinha meio que uma guerra, entre aspas, né? Uma batalha entre as bandas de trio e os blocos de trio, com sua potência, com aquela coisa toda, e os blocos afro, né? Com toda a sua beleza, com aquela coisa étnica, aquele padrão cultural muito bacana, mas eles disputavam literalmente espaço, né, na avenida. Inclusive aquela música, Fred, Eu Sou Negão, de Jerônimo, retrata isso. Tem uma parte sim, mas falada aí é da mais música, antiga, né? mais antiga. Tem uma parte falada 84, da música que fala desse encontro entre um trio elétrico e um bloco afro, e o bloco afro, o cantor do bloco afro, com aquele som meio abafado, nem de longe com a mesma potência do trio elétrico, conversando com o pessoal do trio e pedindo para ele, vá lá na sua que eu vou na minha. Tem uma parte falada da música que conta Jerônimo essa história. Explica, né? Isso, né? Jerônimo conta essa história no filme Axé. No filme Axé, ele fala sobre isso. E tem uma parte falada mesmo na música que você entende, compreende bem o que acontece. Então, assim, em um determinado momento, os blocos afro, a música do bloco afro, que era o samba reggae, influenciou decisivamente a Axé Music, que absorveu isso, só que estava meio que virando uma relação de uma mão só, né? Aquilo que foi criado pelo bloco afro estava indo para os blocos de trio, as bandas de trio, e muitas vezes não vinha nada em troca. Isso era uma reclamação constante, inclusive, na época. Então, o que aconteceu? Muitos blocos afro acabaram criando suas próprias bandas. Isso aconteceu com o Olodum, que tinha aquela bateria imensa e, de repente, criou uma banda show. Isso aconteceu com o Araqueto, que também é um bloco como o Olodum, era uma banda como o Olodum, não sei se as pessoas sabem disso, e criou aquela banda show, que também fez muito sucesso. Alguns blocos optaram por não fazer isso, Malê de Balê, Muzenza, eles optaram por não criar essa banda show. Mas assim, eu acho que isso também catapultou esse cenário, né? Os blocos afro, eles também mudaram de patamar a partir desse momento. Eu vi que Breno comentou uma coisa aqui, Fred, que eu achei bem interessante. Ele falou que o samba reggae, esse tipo de música feito por percussão e tal, é uma música gregária. Então, assim, você tem muita gente tocando, e o que vale ali é o virtuosismo da equipe, não do indivíduo, né? Isso é muito bacana, o que ele falou, porque de fato era exatamente isso, né? Você trabalha para o conjunto, não é para você se sobressair, é para o conjunto. E ele, inclusive, falou das provas de gincana do Colégio São Paulo. Eu lembro que uma vez eu participei de uma gincana em que a gente tinha que montar uma banda de samba reggae tocando panela. Então a gente saía ali pelos arredores buscando panelas para poder montar uma banda e tocar não em tambores, mas em panelas. E isso é o espírito, efetivamente, desse tipo de banda. Eu acho que isso contribuiu muito para que, nesse momento, as pessoas se juntassem em torno desse tipo de música. Agora, vamos lá, vamos evoluir aqui. Nos anos 90 também acontece um fenômeno curioso com o Carnaval de Salvador e com a Axé Music, compreendida como uma grande enciclopédia, que é a afirmação como música de carnaval do pagode. E a mistura do pagode baiano, que é um samba reggae, né? Quer dizer, que vem do samba de roda, né? Que vem do samba de roda, e aí mistura com outros elementos para poder gerar o pagode, ou o pagode é um samba de roda de carnaval, enfim, é uma confusão isso. Mas isso pegou pelo sucesso do Gera Samba, e depois é o Tchan, a harmonia do samba, né? Um país não pode destacar, e o Terra Samba. Esses três, em meados dos anos 90, eram os que mais vendiam disso no Brasil. Isso. No Brasil. Isso. Terra Samba, El Chan e a harmonia do samba. No ano 2000, E com um elemento de música de protesto. Embora tenha a música erotizante ali, aquele negócio meio erotizante, e um samba de roda raiz, como eu falei na live passada sobre Paquerei, mas Deus é Brasileiro, que é uma música de protesto, é do Terra Samba. Para mim, uma das músicas mais bonitas já produzidas na Axé Music. Deus é Brasileiro, do Terra Samba. Agora, Fred, é importante dizer também, por uma questão terminológica, viu? Pagode, o que nós chamamos de pagode, as pessoas que não são de Salvador, de repente entendem aquele pagode que se faz em São Paulo,
Tiaguinho, na verdade não é isso. O pagode, pelo menos esse a que nós nos referimos aqui em Salvador, é esse tipo de música feito pelo El Chan, que antes era Gera Samba, pelo Terra Samba, pelo Harmonia, mais recentemente Pissirico, Léo Santana e e isso daí é o que nós chamamos de pagode ou pagode baiano, né? E lá o pessoal chama de Axé Music, coloca dentro do cesto da Axé Music. Esse foi um movimento muito importante, sobretudo a partir de 95, né? Quando essas bandas elas já existiam antes, já no final da década de 80. Gera Samba há bem tempo, né? Gera Samba, exatamente. Mas isso ganhou notoriedade a partir de 95. E por que ganhou notoriedade, Fred? Mais uma vez, a mídia, né? Então, assim, tudo o que o Gera Samba, né, quando lançou aquele CD, El Chan, e foi a partir daí que veio o nome da banda, a partir de então, né, de 96. Tudo que se fazia ali era reproduzido no Faustão, era reproduzido dava-se atenção a isso no Fantástico, o concurso da loira do Tchan, lembra disso? Da Morena. Eu lembro. Agora, tem um elemento aqui que a gente não pode ignorar, né? O nível de qualidade de Carla Pérez dançando era assombroso. E compunha o quadro, né? Porque você tinha Carla Pérez dançava lindamente, Jacaré, aquela figura, também dançava lindamente. E você já tinha Débora Brasil, logo depois Sheila Carvalho, que dançavam lindamente, com um ritmo, que é um ritmo muito baiano e muito brasileiro, que é o ritmo do samba, o samba de roda, com aquelas letras picantes que vêm do forró sacana, que daria até uma live, vamos fazer uma live sobre o forró sacana, sobre o forró Clemilda, Sandro Becker, Genival Lacerda, né? Só o forró sacana daria uma live dessa aqui. Que eles pegaram um pouco daquele forró sacana. É divertido. Pegaram um pouco daquele forró sacana, colocaram num pagode, num samba de roda baiano, misturaram com aquela coreografia linda, com o pessoal dançando lindamente. Aquilo formava um quadro interessante, né? Com duas figuraças como Beto Jamaica e Compadre Washington, né? Que personagem que virou um meme. Dois personagens. Não, o Compadre Washington é um meme pré-meme, né? Quer dizer, pré-era dos memes, ele já era em si mesmo, ele é um meme ambulante, né? É engraçado que eles mesmos se enxergam assim. Beto Jamaica fala assim, pô, eu sou um cantor rouco. E esse outro aqui, Compadre Washington, ele fica lá só fazendo tchutchupá, tchutchupá. O que as pessoas veem nisso? Eles mesmos eles brincam, né? Então, assim, o que as pessoas veem nisso? Mas é exatamente isso que chama atenção, né? Isso que chama atenção. Agora, é engraçado, Fred, que nessa época, isso foi muito polêmico, né? Porque o El Chan veio com toda essa carga de novidade, e sem dúvida nenhuma foi o El Chan que abriu esse espaço para que chegassem as outras bandas de pagode. A gente está falando aqui do pagode baiano, mas isso foi muito contestado, sobretudo por conta das danças erotizantes, dança do bumbum, dança disso, pega no bumbum. Então, assim, isso foi uma coisa muito... eu lembro que na época se discutia isso daí, né? Sobretudo porque tinha um público infantil muito forte, muito ligado. Fortíssimo, nesse movimento, né? Agora, é engraçado porque o papel, Fred, da coreografia na Axé Music, né? E isso eu acho uma coisa interessante, você coreografar movimento. Durante muito tempo, a música do Carnaval Baiano, eu não estou falando de Axé Music, a música do Carnaval Baiano, ela não era coreografada. O frevo baiano, que era a transposição do frevo pernambucano, ele, diferentemente do frevo pernambucano, que é aquela coisa bonita, com coreografia, tal, que tem aqueles passos e tal, aqui no frevo baiano não tinha nada disso. Tanto que a galera se referia à dança como o pulo. Daí vem a expressão, vou pular carnaval. Ou o grito, aí vou gritar carnaval, né? Vou para um grito de carnaval. Então, assim, e isso favoreceu, sobretudo no início da década de 80, a violência nesses eventos, né? Então, isso acontecia muito. As pessoas tocavam muito frevo, muito galope paraibano. Então, assim, tinha muita violência. E a Axé Music, um dos propósitos da Axé Music, isso o Luiz Caldas mesmo diz, um dos propósitos da Axé Music foi, dentre outras coisas, resolver esse, entre aspas, problema. Luiz Caldas, ele disse que um dia, num show lá, ele tocando fricote, viu o pessoal lá embaixo dançando com o dedinho para cima, e aí teve a ideia de assimilar isso, né, indo até lá embaixo, veio com a ideia de assimilar isso com uma coreografia. E ele diz isso no livro de Fred Dantas, por exemplo, que ele se preocupava muito com a violência do Carnaval de Salvador, e que era importante você, digamos assim, domar as pessoas, como? Criando coreografias. Aí veio aquela coreografia
conhecida do deboche, né? No fricote. Deboche, grande veio palavra. Você, que palavra, é linda, é linda. Você deve se palavra lembrar, linda. Fred, da dança do crocodilo de Jorge Zarat. O bicho, a dança do bicho que as pessoas fazem até hoje, com 50 anos de idade, ficam fazendo. O bicho é o bicho, vou te devorar, crocodilo eu sou. Isso até hoje. Então, assim, isso é a coisa da coreografia na dança baiana, estava também já muito boa observação, muito boa observação, muito boa observação. Agora, um ponto interessante, eu ainda não explorei isso intelectualmente, mas é uma hipótese que eu gosto de desenvolver, que é a seguinte: qual foi o papel da escola de música da UFBA no desenvolvimento do axé? Porque os músicos dessa época são todos de altíssimo nível, né? Todos. E muitos deles professores ou alunos da escola de música. Para dar dois exemplos, o J. Nascimento, Rony Scott e Alfredo Moura, grande arranjador. Exatamente. São ícones, né, Fred? São ícones. Você vê, eu gosto de fazer esse registro aí, importante. E muitos outros, Leite Eres Leite, enfim. Leite Eres, até hoje, né? Juliana disse que saiu do Peru do Crocodilo, segundo ela. Eu não sei que ano ela se refere, mas ela disse que saiu. O Crocodilo acho que nasceu em 87, né? Acho que foi em 87. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Rafa, um outro ponto interessante de a gente destacar, também nos anos 90, é um fenômeno que aconteceu aqui, que é o espalhamento do carnaval, né? O espraiamento do carnaval para subprodutos. Sim, a Costa também, Nando. E a Costa também. E a Costa Simões, que até hoje é músico de... Tá no mercado, né, com o Armandinho, formado em composição e regência pela UFBA, Alexandre, nazista, tecladista de Tatal também, foram do São Paulo, inclusive. Alexandre, inclusive, era um dos meus ídolos no teclado, viu, Fred? Foi do São Paulo, formou do São Paulo em 90, do Colégio São Paulo em 90. Ele e a Costa. Alexandre Barros, se eu não me engano, né? Esse espraiamento se deu de várias maneiras nos anos 90. O fenômeno dos ensaios, que eram festas preparatórias do carnaval, começavam mais ou menos em novembro, iam até o pré-carnaval, e aí ensaios, o ensaio do Araqueto na Rua Chile era um icônico, né? Os ensaios do Gera Samba no espanhol, icônicos, né? O ensaio geral do chiclete com banana, os ensaios da chimbalada no gueto, Square, que daria uma live só para falar do Candiago Square. Eu gostaria, inclusive, que você falasse um pouco sobre isso. Então, esse fenômeno dos ensaios, o fenômeno da transformação semântica do termo lavagem, que era a lavagem, que era uma coisa religiosa, se transforma em Salvador num sinônimo de festa profana. Daí a lavagem de Guarajuba, a lavagem do Beco. A lavagem de Guarajuba, quem tocava era Durval Leles, com asa de águia. Ele saía de Guarajuba andando até Monte Gordo, atravessava a pista, cantando. Ele lançou Porto Seguro, aquela lambada Porto Seguro, na lavagem de Guarajuba. Lavagem do Beco, que era no Rio, ou que era na Ilha de Itaparica. A lavagem do Porto, que era na quarta-feira, que se tornou a quarta-feira de carnaval, que começava no Porto ali da Barra, né? E aí virou... começava a falar em blocos alternativos, farofolia. Realmente esse fenômeno das lavagens é muito, muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse fenômeno dos anos 90, claramente, dos ensaios, e os ícones como esses que eu mencionei, e essa transmutação e o papel das lavagens nesse contexto aí da axé. Vivi muito isso daí, viu, Fred? Inclusive uma das minhas alegrias. Eu sei. Inclusive uma das minhas alegrias de adolescência era exatamente ir para as lavagens, como a lavagem do Beco mesmo, que era algo marcado e marcante, e os ensaios também, né? Veja, Fred, essa transmutação do termo lavagem, isso não é de hoje, isso não foi na década de 90. Para você ter uma ideia, eu estava um dia lendo sobre isso, em 1858, né, o Jornal da Bahia já tinha notícia falando sobre o incômodo que causava a festa profana da lavagem do Bonfim. Então, que era uma festa religiosa, quer dizer, era uma cerimônia religiosa, mas o incômodo que causavam as pessoas que bebiam, que tocavam suas batucadas e tal. Então, assim, isso é uma coisa extremamente antiga. Tanto é, Fred, que em 1890, veja só,
o Brasil recém-república, né? Foi proibida a festa profana no Bonfim. E ainda assim, obviamente, as pessoas não obedeceram e continuaram fazendo. Então, isso não é uma coisa de agora, né? Há muito tempo, as lavagens, elas, embora tivessem um substrato religioso, elas passaram a ser efetivamente festas de carnaval. A partir da década de 1920, 1930, as pessoas já usavam a lavagem do Rio Vermelho, a festa de Iemanjá, como preparação para o carnaval. Então, você tinha as pranchas lá com os músicos, com as charangas em cima e tal. Então, as pessoas já usavam aquilo dali como ensaio de carnaval, sabe? Então, acho que vem muito daí essa ideia de você criar, e também da indústria do axé, né? Porque o axé, ele precisava encontrar formas de se desenvolver em termos financeiros que não fossem somente no carnaval, né? Claro. Aí aconteceu uma coisa que me parece que foi diferente, por exemplo, dos empresários da área do forró, da música, da música de forró, né? Que meio que concentraram mais ou menos os seus eventos naquele período do ano. Depois foi se espraiando, foram criando aquelas festas maiores e tal, mas não aconteceu como no axé. Então, no axé, e até antes disso mesmo, o carnaval de uma forma geral, ele começou a se espalhar como forma de ganhar mais adeptos e de ganhar mais dinheiro. A palavra é essa, né? Então, as mas lavagem era pré-carnaval, né? Quer dizer, a natureza jurídica da lavagem era pré e micareta era o pós. Você tem que falar um pouco sobre micareta também, que é a terceira dimensão do espraiamento. Só que veja, tudo isso depois acabou se confundindo. A micareta, sim. Micareta, Fred, é uma palavra que vem de um termo francês, micareme, que significa algo como assim, festa no meio da quaresma. A quaresma, para quem não se lembra, é aquele espaço de tempo que vai da quarta-feira de cinza à Páscoa, né? Então, assim, tudo que acontecia aí, as festas que aconteciam aí, elas eram chamadas de micareme, né? Festa no meio da quaresma. Isso não aconteceu de 1980 para cá, isso aconteceu de 1912, 1914 para cá. Então era comum que houvesse essas festas de carnaval, digamos assim, atrasadas. Só que o nome, como era um nome francês, enfim, essa coisa toda bonita, pomposa, o pessoal, Fred, em 1935, resolveu fazer um concurso para eleger... Essa história é genial. Essa história é genial. O nome daquele evento que acontecia ali. E aí havia várias opções, né? Micareta, refolia, bicarnaval, né? Tem um ofício que fala sobre isso. E aí as pessoas foram votando em qual nome que elas preferiam e tal. E aí surgiu o nome micareta, que aliás é genial, né? É uma mistura do micareme francês com careta. Então, assim, aí surgiu assim. Só que acabou que, assim, e a mais conhecida de todas, uma homenagem à micareta de Feira de Santana, que existe desde 1937, né? A mais antiga do Brasil. Só que é o seguinte, o espaço da quaresma... mas vieram outras, né? Micaré-Candanga, de Brasília, aí que a gente vai chegar, Fortal. O espaço de 40 dias era muito pequeno para que você pudesse colocar ali todas as micaretas. Então o pessoal começou a fazer micareta fora da quaresma. E aí surgiram os carnavais fora de época, pré-carnavais. O Fortal mesmo, eu fui para o Fortal comemorando o Tetra em julho de 94. Portanto, julho de 94 era o Fortal de Fortaleza. Tinha o Carnatal, né, o Pré-Caju, Micaré-Candanga. Agora, fale um pouco sobre a importância do gueto e esse movimento dos ensaios e o Candial Gueto Square, que merece um verbete na nossa live. Tem que ser um verbete. Pois é, veja, o Candial, o Gueto Square, é mais um produto da genialidade de Carlinhos Brown, né? Carlinhos Brown, ele é um músico que já fazia muito sucesso desde o final da década de 70, integrando aí bandas incríveis, por exemplo, como Acordes Verdes, com Luiz Caldas e tantas outras, né? E ele, com a genialidade dele, criou no final da década de 80, início dos anos 90, a Timbalada. A Timbalada, que era um bloco afro, formado no Candial, que para quem não é de Salvador, é um bairro ali perto de Brotas, é um bairro popular aqui em Salvador. E ele criou essa banda, Timbalada, já com harmonia. Era diferente, por exemplo, do Olodum, que era tambor e voz, né? Que era o instrumento de percussão e voz. A Timbalada já nascia com os timbalos, né? E com harmonia. E além da voz, obviamente. Fez um maior sucesso. Só que a Timbalada, ela não foi somente criada como uma banda. Na verdade, ele criou um projeto. E isso daí, Fred, tem muita influência também de quem? Do Olodum. O Olodum não é uma banda. O Olodum é um projeto. É um projeto. É um projeto social, de educação musical, de inserção social das pessoas da comunidade do Pelourinho e tal.
E Brau fez isso no Candial, no gueto, perdão, no Candial, na comunidade do Candial. Ele criou, por exemplo, o Pracatum, que é um projeto Que é uma escola de música, né? que é uma escola de música, de inserção social e tal. E o Candial, o Ghetto Square, está dentro desse contexto. Então, assim, o que é que era o Candial, o Ghetto Square, né? Era uma casa de shows, né? Quadrada, formato quadrado, isso é muito importante, onde ele realizava os ensaios da Timbalada. E, assim, só que para você entrar lá, você passa por dentro da comunidade do Candial. E ele fez um trabalho de abraço, né? A comunidade do Candial, ela abraçava as pessoas que iam para lá. Então, assim, você ia pro gueto, a sensação uma de experiência. proximidade com as pessoas. É uma experiência, exatamente, de você passar, meio que como interior, né, Fred? Você vai a uma cidade do interior, você vê as pessoas lhe cumprimentando na sacada de casa, falando com você, você senta aqui, toma uma cerveja com um, toma uma cerveja com outro. Então, era realmente uma experiência. E tão legal quanto o ensaio, Fred, era você estar do lado de fora, aguardando o ensaio começar. Aquela experiência de você estar ali com as pessoas. O pré-ensaio, entende? Agora, então, agora é preciso dizer que foi esse contexto, né? Porque quem vai para o Ghetto Square, se sente dentro de um contexto, é quase que um lugar sagrado da música baiana, né? Que surgiu um dos fenômenos de festa mais impressionantes, criação, salvo engano, de Ninha, que é Vamos Dar a Volta no Gueto. Né? Sim, Vamos dar a volta no gueto. Explica isso pra galera aí, o que significa vamos dar a volta no gueto. Como é que é essa sacada espetacular que mobiliza até hoje? Numa palavra, sufoco, né? É sufoco. Você tá dentro de um liquidificador, nunca estive dentro de um liquidificador, mas imagino que deve ser algo próximo disso, né? Você tá dentro de um liquidificador e o cara apertar o botão para ligar na velocidade máxima. Então todo mundo começa a girar e ali você não é um indivíduo, você ali é um corpo, né? Tem um ser coletivo ali que fica rodando o palco. Então, o que é que acontece para quem nunca... O palco fica no meio, né? Isso é importante cenograficamente, o palco fica no meio. É isso que eu ia explicar. Para quem nunca foi no gueto, né? Era uma estrutura quadrada, mas tinha um palco no meio. Ele ficava exatamente no meio. Então você via a banda, você tinha um ângulo de 360 graus, né? Você podia ficar nas costas da banda. Não tinha frente de palco, né? Era uma coisa meio... Até isso foi diferente, foi revolucionário, né? Um palco de 360 graus. Então, quando o cara dizia assim, pô, vamos dar a volta no gueto, com aqueles timbales todos tocando, aquela música pulsando aqui dentro, cara, a galera começava a rodar. O primeiro problema era as pessoas entenderem a direção, né? Para que lado elas iam rodar, né? Para que lado elas iam rodar. E aí, quando você encontrava um ritmo porque você tem que pegar o passo das outras pessoas, você não ir derrubando as outras, né? Então você encontra o passo. Quando você encontrava o ritmo que você estava rodando direitinho ali, estava tudo bonito, ele falava assim, agora para o outro lado. Aí lasca tudo. Aí tem que virar todo mundo. Mas é uma experiência. E foi daí que surgiu o Vamos Dar a Volta no Trio, né? Porque o gueto ficou fechado 20 anos, quase, né? Quase 20 anos fechado. Retornou no ano passado. Com limite de 2.000 pessoas por ensaio. Mas nesse período as pessoas tinham que gastar sua energia e davam a volta no trio, né? Vamos dar a volta no trio. De alguma forma. Agora, Fred, eu queria lembrar de uma coisa aqui, que quando a gente falou sobre o pagode, a gente passou um pouco batido, e tem a ver com o ensaio também, porque, embora seja um fenômeno mais recente, né, mas o ensaio da harmonia do samba, que é considerada a melhor... Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Considerada a melhor segunda-feira do mundo, né? O melhor evento de segunda-feira do mundo. Para quem não sabe, a Harmonia do Samba tem aqui um ensaio, sobretudo no período de verão, e esse ensaio ocorre às segundas-feiras. E isso é uma coisa, né, interessante. E a Harmonia do Samba, Fred, eu acho que a gente precisa... É por isso que eu quis parar aqui um pouquinho, porque a Harmonia do Samba, ela reinventou o pagode, né? Então, o pagode era antes da Harmonia do Samba e passou a ser outro depois da Harmonia do Samba. Então, o pagode ele foi trazido à mídia, trazido à tona pelo El Chan. O Terra Samba, no meu modo de ver, foi o toque de maior qualidade dentro do pagode baiano, com suas letras, com suas músicas. Terra Samba existe até hoje. Mas, para mim, de todas essas três bandas, então vamos falar só dessas três aí, aquela que conseguiu ser mais regular e assim, trouxe uma inovação que permanece até hoje e continua sendo a mais regular em termos de produção, para mim, sem dúvida nenhuma, é Xande e Harmonia do Samba. Músicos de extrema qualidade. Veja, você pode até não, eventualmente, o Xande é uma personalidade artística, não é uma personalidade artística incrível, né?
Incrível. Então, é uma banda, Fred, que tem 20 anos. O primeiro, Mais? Mais, né? porque eu acho que a primeira vez que o Harmonia saiu foi em 2000 com Vem Neném. E você sabe por que eu lembro disso, Fred? Você falou na outra live que foi um carnaval traumático para você. Foi. Foi um carnaval traumático para mim também, porque Vem Neném foi lançado nessa, que foi a primeira música de sucesso deles. A banda pode ser até anterior a isso, mas que eu me Eu lembro... acho que a banda é anterior. Acho que a banda é anterior. Eles se tornaram mais conhecidos a partir do ano 2000. E Vem Neném foi a música mais tocada. Ela não foi a música do carnaval. Na época foi Cabelo Raspadinho do Chiclete. Mas foi a música mais tocada, assim, disparadamente naquele carnaval. No entanto, quem ganhou como música mais tocada daquele carnaval? Você lembra quem foi? 2000? 2000? Ana Júlia, dos Los Hermanos. Sim, sim. Mas Ana Júlia, que não era nem de 99. Ana Júlia acho que é anterior, 98, 97, né? Mas ganhou em 2000 e aí como música traumatizou os caras, né? Traumatizou os caras a ponto de eles ficarem anos sem tocar, né, a música. Me traumatizou. Até porque eu sempre curti carnaval, Fred e tal. Você falou que foi um carnaval traumático para você. A única vez que aconteceu algum episódio de violência comigo foi exatamente no ano 2000, na corda do bloco que era puxado pelo Harmonia do Samba, tocando Vem Neném, que as pessoas que não conhecem é uma música lenta, Aí houve uma confusão geral ali, eu acabei, me deram um murro e tal. Foi a única vez que aconteceu isso comigo, mas me marcou também esse carnaval. Eu lembro que você falou que teve uma confusão também em 2000 com você, com a Renatinha, né? Eu fui atropelado, né? Atropelado por um motivo. Atropelado aqui. Pois é. Renata quase se machuca seriamente. E foi assim que a Harmonia do Samba se apresentou para mim no carnaval, né? Como essa banda que mobiliza uma massa incrível, uma banda de extrema qualidade técnica, ainda que as pessoas não gostem eventualmente da música em si, mas é uma banda de inegável qualidade e que mudou a batida do pagode, Fred. Eles mudaram a forma de tocar o pagode e a partir de então eles influenciaram todas as bandas que vieram depois deles. Todas. Inclusive Pissirico, Parangolé com Léo Santana, todas elas, a Bronca, Sai de Bamba, todas elas. Agora, vamos lá. Vamos entrar agora na atualidade, né? Na atualidade. Para dar tempo de a gente falar sobre a atualidade, que é importante, né? O que está acontecendo hoje aí? A impressão que eu tenho, Rafa, não sei se você concorda comigo, é que os últimos 5 carnavais vieram numa crescente de espetáculo, de maravilha, de diversão, de organização, entusiasmo. Não sei o que aconteceu, mas eu tive a impressão de que os últimos carnavais vinham melhorando a cada dia. E quando eu falo carnaval, é o espírito do carnaval, né? O verão de Salvador, janeiro e fevereiro, fervilhando, com muitas coisas surgindo, que fizeram com que as pessoas voltassem com muita força ao carnaval. E aí tem algumas coisas que eu gostaria de conversar com você. Primeiro, esses movimentos aí, vamos chamar de movimentos da sociedade civil para o carnaval. Vou falar de alguns. Gravata doida no Santo Antônio, que é um acontecimento. Você tem o banho de mar da Ladeira da Preguiça. Resgatando a Ladeira da Preguiça, da célebre canção de Gil, uma parte muito bonita da cidade. Um banho de mar, a fantasia. O banho de mar, a fantasia. Como é que tira isso, né? O cara tá como é que tiram isso? A festa termina no mar. Fantasiado no mar. O terceiro, Palhaços do Rio Vermelho. Olha que as pessoas dizem palhaços andando no Rio Vermelho, que nunca foi assim um lugar célebre pela existência de carnaval. E virou um acontecimento, quer dizer, faz parte um sábado de fevereiro, e virou roteiro da cidade, a saída dos palhaços do Rio Vermelho. Até o nosso Colégio de São Paulo criou, os ex-alunos criaram... Beleza de Creuza, né? Criaram o Beleza de Creuza, que sai num roteiro estranho, que sai do Colégio de São Paulo, faz a volta e vai terminar na Praça Ana Lúcia Magalhães. E os movimentos do Furdunço e Fuzuê, que trouxeram resgataram, né, artistas que puderam voltar a tocar na rua sem corda, né? Sem corda. E são hoje os dois acontecimentos. Eu, particularmente, gosto muito de sair no Furdunço. Inclusive, a gente saiu no Furdunço, saímos juntos. Então, eu queria ouvir você um pouco sobre isso, né? A organização do Furdunço e do Fuzuê, sendo que o Furdunço é a ideia de Guilherme, hoje presidente do Bahia, foi ideia dele, inclusive o nome, né? Foi uma junção dele com um pouco de Adriano Mascarenhas também, mas foi o Guilherme que colocou isso em prática.
E esses bloquinhos, né, esses acontecimentos da sociedade civil, vamos chamar assim, que eu comentei aqui. O que é que você tem a dizer sobre isso aí? Fred, veja, eu acho que é o retorno do carnaval às ruas, né? Então, assim, o carnaval passou por um período muito bom, muito bacana, mas muito complicado. Década de 90, por exemplo, se você queria curtir um carnaval bom, né? Assim, com tudo que a indústria do axé lhe oferecia, colocava na vitrine para você, você precisava pagar muito caro. Era muito mais barato você viajar para a Europa, eventualmente, até no início dos anos 2000 era assim também, do que você curtir o carnaval em Salvador. Era muito caro, sempre foi muito caro. Isso sempre foi uma crítica que eu sempre escutei, por exemplo, da comparação que se fazia entre o carnaval de Salvador e o carnaval de Olinda, de Recife, que são carnavais, os de lá de Pernambuco, carnavais reconhecidos por isso, né, digamos assim, a democratização de acesso. E eu acho que esse pêndulo, que tinha muito a ver com a indústria do axé, como as coisas estavam rolando naquela época, ele agora está voltando para o que me parece ser o lugar correto, né? O carnaval é uma coisa que é feita para as pessoas. O trio elétrico ele foi idealizado assim. A gente teve a oportunidade de falar sobre isso na outra live. Ele foi idealizado para ser um instrumento de diversão para o povo, para as pessoas que estavam à margem, que estavam literalmente marginalizados na Rua Chile, né? E que não participavam do carnaval, não participavam do desfile que era feito por agremiações de elite e tal. E o trio veio trazer essas pessoas para cá. Num determinado momento, o trio começou a segregar essas pessoas, com os blocos, com as cordas. Que, veja, isso foi muito importante para a consolidação da cultura baiana. Não é desmerecendo isso, não. Mas é uma realidade, é um fato, isso acontecia. E eu acho que agora a gente está caminhando no sentido inverso. Eu, particularmente, gosto muito mais do modelo de carnaval que nós estamos vivendo hoje. Tem uma música do Baiana, que é do primeiro CD deles, que eles dizem assim: o carnaval quem é que faz? O carnaval ainda quem faz é o fulião. Exatamente, você está devolvendo para o povo aquilo que, na verdade, é do povo. Hoje, a gente vê iniciativas muito mais significativas, me parece que proporcionalmente até maiores, de trios que saem de forma independente, ou seja, sem corda e tal, do que acontecia até então com os blocos de carnaval. E, paralelamente a esse movimento, existe essa coisa dos bloquinhos, dessas outras festas que foram surgindo, para também trazer as pessoas para a rua. E eu vejo o furdunço, o fuzuê, iniciativas, Fred, como o habeas corpus, a revalorização do habeas corpus, aquele bloquinho lá da Barra, gravata doida, chupisco, enfim, tantos outros. A quarta-feira, né? A quarta-feira virou... A quarta-feira que é um circuito em homenagem ao cara do habeas corpus, né? Em homenagem a ele, exatamente, né? Inclusive, isso tudo, falaram uma coisa importante aqui, que a gente não pode cometer essa injustiça. A mudança do Garcia é quase a vanguarda disso aí, né? A mudança do Garcia é um movimento, Fred. Ela oficialmente foi criada em 1959. Só que, na verdade, ela é uma dissidência de bloquinhos anteriores. Então, há quem remeta o início da mudança do Garcia à década de 1920, 1930, né? Porque ela veio dali, sempre com aquele instrumento, como um instrumento de crítica social, crítica política e tal, né? Como é até hoje. Mas oficialmente ela passou a existir em 1959. Veja, 1959, o trio ainda estava claudicando, né? O trio tinha 9 anos de nascido. Então ele ainda estava se firmando, o trio elétrico. Essas iniciativas são muito antigas. E não são só elas, não, Fred. Você vê, por exemplo, Amigos do Barão, que eu acho que já não existe mais hoje, né? Que é da década de 60. Não, Amigo do Barão não existe, não. Não existe. O Jacu também, que é da década de 60, um outro bloquinho nesse mesmo estilo. Inclusive, eu queria falar um momento para o bloco Jacu. Bloco Jacu. Era o grito de guerra do Jacu. A Jacu na avenida. A Jacu. Isso Jacu na avenida. Genial. A do verbo haver. A do verbo haver, Jacu na avenida. E você sabe qual foi o primeiro nome do Jacu, Fred? Em 1964. Não. O nome, eles nasceram com o nome A Jacu no Pau. O nome era esse. A Jacu no Pau? A Jacu no Pau. Só que as pessoas se escandalizaram com isso. Não gostaram e tal. Aí no ano seguinte, eles já desfilaram como Jacu somente. E aí criaram esse grito de guerra, que é o A Jacu na Avenida. A Jacu na Avenida, que é um belíssimo grito de guerra. Com seus trajes azul royal e tal, né? Era muito bacana. Agora, Rafa, a gente não pode deixar de falar de 2 assuntos. A gente vai reservar um pouco de tempo e o outro vai ser a apoteose da nossa conversa. Pouco de tempo
O Arrocha. Tem que falar sobre o Arrocha. Quem viu como eu vi Pablo passar na avenida, não pode achar que isso é pouca coisa. No meu modo de ver, tem que levar isso a sério. Você pode até não gostar, mas isso é um fenômeno sério, que não por acaso é a base, é a matriz da hoje música de festa mais famosa do Brasil, que é o sertanejo universitário, modelo atual, que é claramente Marília Mendonça, é um desdobramento de Pablo, o Arrocha. Essa coisa, esse produto que foi feito aqui. E queria ouvir um pouco você, para depois a gente ir para a nossa apoteose. Fred, veja, vou mandar um abraço aqui pro pessoal do Cartola. Grupinho também de carnaval, tá passando aí nos comentários. O Arrocha, Fred, ele é um fenômeno dos anos 2000, né? Começou lá nos anos... com Laírton e seus teclados, lembra do Morango? Laírton e seus teclados, claro, Morango do Nordeste. Com aquela estrutura mínima de um teclado e um cantor, ou então um teclado, um cantor e no máximo uma guitarra. Era isso daí o Arrocha, né? E, assim, é um fenômeno, sem dúvida nenhuma. Você pode gostar, pode não gostar, mas é um fenômeno que, no meu modo de ver, Fred, nasceu aqui na Bahia, em Candeias, né? Um gênero, digamos assim, genuinamente baiano, que se juntou depois com o sertanejo universitário, por exemplo, e aí criou esses artistas que hoje são muito conhecidos, como Gustavo Lima, Israel Novaes e tal. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, é um fenômeno que precisa ser estudado. E eu acho que há muito de axé nisso daí também. Mas é uma música cafona também, né? É a música cafona do século XXI, né? Aquilo que foi Diana, nos anos 70. O Arrocha traz isso. Tem coisas boas, tem coisas que eu não gosto muito, não é o ritmo que eu mais gosto, mas é inegável. O swing, um swing meloso com um bolero swingado, sei que eu posso chamar um bolero swingado do Arrocha, que é realmente muito interessante. E algumas músicas são legais. Por exemplo, Cuidando de Longe, de Israel, desse Israel, que Gal Costa regravou com Marília Mendonça, é uma música lindíssima. 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 Eu acho, né? É bonita. É bonita. Veja, eu concordo contigo. É um fenômeno que precisa ser... E você falou uma coisa que eu ia tratar disso também, Fred. O Arrocha, ele é uma releitura do Cafona, do Brega, dos anos 70. Do Brega. De Odair José, de Valdir Soriano, do Fernando, de Reinaldo Rossi. É uma releitura de tudo isso. Só que você agrega isso daí, o que? Elementos de seresta, de axé, de forró também, entendeu? Mas você gostou do bolero swingado? Você gostou do bolero swingado? Eu gosto. Eu gosto. Agora, Rei, deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente não pode... A gente tem que deixar essa última parte da nossa live para falar desse fenômeno multiartístico, quase que um acontecimento, um meteoro que aconteceu aqui em Salvador. Embora não vou chamar de dizer que é meteoro, porque ele não veio do nada. Ele é produto de um caldo cultural que permitiu surgir essa que talvez seja, pelo menos na minha opinião, a maior banda do Brasil hoje. E aí, a maior banda do Brasil é a maior banda do Brasil em qualquer aspecto, em qualquer dimensão, qualquer gênero, que é a Baiana System, que deve ser, na minha opinião, é a maior banda do Brasil hoje e tem o melhor show do Brasil. O melhor show do Brasil. Inclusive já ganhou o prêmio de melhor show, né, do ano. Já ganhou o Grammy. Os dois últimos discos dele, de três discos que ele tem, os últimos dois foram premiados. O último com o Grammy e o outro com o Multishow, né? O Duas Cidades. Mas vamos lá. Rafa, a primeira vez que eu vi o Baiana eu estava com você. Você já conhecia, e eu fui conhecer. Foi lá no Museu do Ritmo, num ensaio de Luiz Caldas. Baiana System tocou. Eu não conhecia. Quando aquilo entrou, eu olhei para a Renata e disse assim, o que a gente está assistindo aqui? Era um negócio assim que eu não conhecia a música e você entrava num transe, todo mundo, é uma coisa, eu fiz, rapaz, o que está acontecendo com isso aqui? O que é isso aqui? É realmente um acontecimento. E aí você me falou depois, e aí eu me interessei, comecei a ouvir tudo. Eu vi no carnaval, fui para um show, pré-carnaval do ano passado,
comecei a investigar, foi Forasteiro, que é uma música instrumental, que é a música, a primeira música que eles tocam quando começa. Quem ouve Forasteiro não consegue ficar parado, é uma música instrumental. Bote no fone de ouvido e depois, eu peço pra galera depois procurar no YouTube as imagens de vista de cima da galera pulando Forasteiro quando a Baiana System toca. E aquele visual, né? E as letras, e trazer Antônio Carlos e Jocafe, e botar um piscirico com trombone, com trombone com a tuba. Eu acho que tem uma tuba naquela música. Então tem um pagode meu piscirico, uma pegada meu piscirico que é uma pegada de um pagode com mais batida, e aí um trombone com as letras e umas imagens assim, um projeto visual. Por favor, fale aí sobre Baiana System, você que é um estudioso desse negócio. Assim, é difícil definir Baiana System, no meu modo de ver, né? Para mim, eu concordo contigo que é uma das experiências, para mim, a mais gratificante dos últimos tempos. Para mim, um dos principais produtos que a Bahia oferece para a cultura do Brasil e do mundo também, porque os caras já estão estourados aí. E é difícil você definir o que é Baiana System, né? O que é Baiana System? Porque, perceba, Fred, para mim, eles trazem algumas características que são marcantes. O primeiro deles, a primeira característica, eu acho que você concorda comigo, é resgate da guitarra baiana. A guitarra baiana é um instrumento que estava perdido no Carnaval de Salvador. Quem ainda segurava a guitarra baiana era Armandinho. Armandinho do trio Armandinho do Osmar. Luiz Caldas também, que não deixa de ser toca também guitarra baiana. Ele, inclusive, Luiz Caldas, injustamente tido como o cara que acabou sepultando a guitarra baiana, porque em 1985, no Magia, ele trouxe a coisa dos teclados muito forte, e aí a partir de então as bandas começaram a copiar isso, e o teclado começou a ser um instrumento que, digamos assim, substituía a guitarra baiana. Então você não via mais bandas a partir de então usando guitarra baiana como acontecia até o início da década de 80. Então esse resgate da guitarra baiana, idealizado por Beto Barreto, né, do Baiana System, é para mim uma coisa incrível. A guitarra baiana com seu papel de centralidade, né, no grupo. A segunda coisa, Fred, que acho que é a música engajada, com letra engajada. Né? O Baiana System, ele resgata uma coisa que eu acho muito bacana do samba reggae, do axé antigo, que é o de você... Não são todas as músicas, não é que há uma preocupação deles de fazer música engajada. Tem muitas músicas ali que são entretenimento por entretenimento. Inclusive, a letra muitas vezes não faz nem sentido. É bacana você ouvir, mas ela não traz, ou pelo menos, uma mensagem explícita. Mas tem muita música também que é música de protesto, de denúncia, de afirmação. Protesto Olodum, Marmelada, de Margareth Menezes, Deus é Brasileiro. Inclusive, tem uma coisa que é bacana. Barracos do Beijo com o Netinho. Tem uma coisa que eu acho muito bacana do Baiana System, Fred, que é o seguinte: muitas vezes eles vão compondo as músicas nos shows. Porque, veja, é uma banda que trabalha com batida eletrônica. Essa é uma outra característica deles, né? Trazem a coisa do dub para a música baiana, né? A batida eletrônica, aqueles beats. Então, assim, você tem uma célula que vai se repetindo com guitarra baiana, uma coisa muito instrumental. O primeiro CD deles de 2009, por exemplo, Baiana System, eles têm muita música instrumental. E aí, muitas vezes, durante o show, o Russo, por exemplo, ele vai inventando letras, né? Ele vai falando coisas assim. E aí, com o passar do tempo, isso acaba virando uma música com letra. Lucro, por exemplo, que para mim é uma das melhores músicas dele. É difícil você dizer qual é a melhor. Piscirico com tuba. Isso. Lucro, por exemplo, é uma música que começou, que foi criada assim, foi criada nos shows, entendeu? Tanto que, se você observar, é Lucro, entre parênteses, Descomprimindo. Porque é uma música instrumental, tocada por Beto Barreto, e que a ela o Russo adicionou letra, né? Como Moraes Moreira fez com Pombo Correio numa música anterior, que era Doble Morse, se transformou em Pombo Correio. Então ele acrescentou a letra. Então, assim, é uma banda que resgata a coisa da guitarra baiana, algumas letras engajadas, o que é muito bacana, porque resgata isso na história da música baiana também. Terceiro, e super importante, tão importante quanto a qualidade musical dos caras, Fred, é a identidade visual que eles criaram. Incrível. Que remete a Rubem Valentim, viu? Remete a Rubem Valentim, dos maiores artistas negros do Brasil, baiano, hoje um artista valiosíssimo. A estética remete a Rubem Valentim, importante, e portanto, elementos do candomblé. Perfeito. Aquelas máscaras, né? Aquelas coisas. Perceba, uma coisa que eu não sei se a galera sabe é o seguinte: Baiana System, inclusive eles se apresentam como o Baiana System, o projeto Baiana System, porque não é propriamente uma banda, né? É uma banda, só que os fundadores do Baiana System são, por exemplo, Beto Barreto
que é o guitarra baiana, Russo, Seco, e além deles três, que são músicos, tem Felipe Cartacho, que não é músico, ele é o designer da banda, é o cara que criou a identidade visual. Perceba isso, Fred, que negócio bacana. O cara que é Muito demais. o gênio da identidade visual do grupo, ele compõe o Baiana System. Ele não é alguém contratado para fazer, ele compõe o Baiana System. Tanto é que os shows dos caras, as viagens que os caras fazem para fora para tocar, elas necessariamente incluem aquilo dali, porque aquilo dali é parte da experiência. Então, você resgatar... Rafa, me tira uma dúvida. O tecladista do Baiana System foi tecladista da banda Reflexos? Eu não sei, Fred, eu não sei. Sabe por quê? Porque o tecladista, o Baiana tem esse núcleo, são esses 4 caras. Os outros integrantes, eles são flutuantes, digamos assim, né? Tanto que, na própria página do Baiana, eles dizem isso. Eles dizem assim, olha, o Baiana System, eu sou assim nesse show, mas no outro show eu posso ser diferente. Se você observar, por exemplo, o disco Gil Baiana, eles têm uma pegada já completamente diferente dos discos que eles fizeram antes, como o Baiana System, né? Então, o tecladista nem sempre está nos shows do Baiana. É importante a galera aí que não conhece, né? Gilberto Gil e Baiana System lançaram um disco agora, né? Com um show que fizeram aqui em Salvador. Acho que foi o disco desse ano de Gil, inclusive sensacional. Sensacional, Barracos da Cidade, por exemplo, e Pessoa na Faixa. Por que será, né? Barracos da Cidade e Pessoa na Faixa regravado. Regravado, pois é. Além dessas 3 características e da batida eletrônica, Fred, que a gente já falou, tem uma quinta característica que eu acho que é fundamental também, que o Baiana System é uma espécie de hub musical, sabe? Os caras, eles congregam, é uma confluência. Então eu não sei como definir que gênero é esse, porque os caras tocam reggae, tocam Ijexá, tocam pagode também, aquele pagode sampleado e tal, tocam dub, enfim, é difícil você definir o que é aquela música ali. E mais do que isso, você ouvir Baiana System não é você experimentar Baiana System, porque, como eu disse, faz parte da experiência do Baiana System você assistir aos shows dele pela identidade visual que eles trazem. E quando eu falo identidade visual, Fred, veja, não é somente marca, não. Porque marca, os outros blocos já tiveram, como o Camaleão, que tem aquela patinha do Camaleão. Claro. Né? Que inclusive nem é uma pata de camaleão, né? Aquilo ali nem é uma pata de camaleão. O Pedrinho da Rocha, que foi o cara que criou aquilo, ele diz, ele inventou uma pata de um réptil e colocou aquilo dali. Marca, os blocos e as bandas já tinham ou têm. A questão que o Baiana System vai além disso, né? Você vê uma paleta de cor, você percebe que você está falando do Baiana System, né? A conjunção entre música e imagem, enfim. Então, eu acho que é um elemento novo. As pessoas às vezes dizem que o axé ele tá. Quando eu falo axé, é a música da Bahia, né? Sim, a música da Bahia. A música da Bahia de festa, né? A música da Bahia de festa, isso. Que o axé está em declínio. Pô, bicho, como é que uma música está em declínio produz coisas como Baiana System, como Saulo, como ainda Ivete Sangalo? Então, assim, como é que se diz? Tá aí, né? Tá aí. O que pode ter arrefecido é a ideia dos blocos de trio. Talvez isso tenha arrefecido e tal. Um pouco do hype, talvez. O hype talvez tenha baixado um pouco, né? Sim, pois é. Então, assim, Baiana System não é à toa, Fred, que é uma banda que vem sendo super premiado, um grupo que vem sendo super premiado ultimamente, com Grammy, com Multishow, melhor banda do ano em 2016, melhor show do ano em 2016. O tempo todo está lançando novas músicas em EPs, vai lançar agora 2 discos em LP, na verdade já lançou 2 discos em LP. Então, assim, eu acho que é realmente uma experiência que precisa ser vivida por quem quer conhecer melhor hoje o Carnaval da Bahia. E coroa essa nossa live dominical, né, que está aí para encerrar já, está faltando 1 minuto aí para a gente terminar nossa conversa. Não podíamos terminar sem referência à Baiana System, sem essa celebração da Baiana System, que é a celebração do Carnaval da Bahia e da música da Bahia e da aptidão que Salvador tem desde sempre de ser de poder produzir coisas assim. Eu tenho muito orgulho disso, o Rafa também certamente tem muito orgulho disso. Tomara que o Carnaval do ano que vem aconteça. A gente não sabe se vai acontecer, mas isso aqui acaba sendo uma oração ao Carnaval de 2021. Não sei se Rafa concorda comigo. É uma forma de a gente orar para que as coisas melhorem e que a gente possa, ano que vem, cantar música nova do Carnaval ou cantar as velhas músicas, né? Descendo ali a ladeira que vai do Cristo para o Farol, como a gente fez. Rafa, 20 segundos para terminar. Obrigado, galera. Se despeça aí, Rafa. Valeu. Um abraço, meu amigo. Mais uma vez, obrigado. Me diverti bastante, novamente. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar ainda sobre Carnaval.
Um Valeu, abraço. galera. Tchau, gente. Valeu. Beijo.